Olá, querido aluno, graça e paz. Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe o trabalho de suas mãos. É um prazer para mim poder estar com você neste lugar onde nós podemos peregrinar neste caminho de conhecimento bíblico. Nessa introdução, nessa aula de número 0, nessa introdução eu quero conversar com você um pouquinho e me apresentar. Então eu julgo necessário fazer essa apresentação. Quem sou eu? Eu sou o Rodrigo Ferreira e hoje exerço a função de pastor, bem como a vocação de pastor, o ministério pastoral na Igreja Batista da Lagoinha em São Miguel Paulista, São Paulo. É ali que hoje estou exercendo meu ministério. Sou formado pela Faculdade Teológica Bethesda em Teologia. Também sou formado em Geografia. Sou professor de História, professor de Geografia e autor do podcast Coisas da Vida. Esse podcast está aí nas plataformas digitais, como Spotify, por exemplo, Google Podcast, Apple Podcast, que você pode escutar algumas coisas que estão relacionadas à nossa vida com base na sabedoria de Salomão, de Provérbios, Cantares e também Eclesiastes. Autor ainda do livro chamado Jesus, o Deus que não conheci na igreja. Nesse livro, procuro descrever um pouquinho sobre a autorrevelação de Jesus. Então, como Jesus ele se revelou a nós. Então, neste livro eu procuro trabalhar um pouquinho sobre essa ideia, sobre essa tese. Não é um trabalho final, porque não sou o dono da verdade. Sou casado com a Daniela e pai do Daniel, bem como do Lucas. Então, essa é a minha família e esse é o introito acerca da minha pessoa. Julgo necessário para que vocês entendam quem é este novo professor, quem é este professor aqui na Faculdade Teológica AMAI, na Faculdade da AMAI. Fui convidado pelo pastor Marquinhos, também com o pastor Ramon, para que neste período nós trabalhássemos um pouquinho sobre uma determinada disciplina, que seria a disciplina do pecado, né? Ou a doutrina do pecado, ou falarmos sobre o pecado, que a teologia entende como a martiologia. E logo nessa introdução, eu já quero te fazer um questionamento. O questionamento é o seguinte: o que é o homem? Quem é o homem? Essa pergunta não é uma pergunta nova. É uma pergunta antiga. Diria que essa pergunta, ela rompeu o espaço-tempo, ela rompeu as culturas, ela rompeu as fronteiras. E essa pergunta, por exemplo, Jó já se fazia lá no capítulo de número 7, no verso de número 17, no verso de número 18, Jó já se fazia essa pergunta. Ele dizia: o que é o homem para que tanto o estimes, para que nele ponhas a sua atenção? A cada momento o visites e a cada dia o proves. Essa mesma pergunta, o que é ou quem é o homem, também foi feita pelo salmista no Salmo de número 8, verso de número 4. Então perceba que não é uma pergunta nova. E por que estou fazendo esse questionamento a você? É simples, porque a doutrina do pecado, a chamada amartiologia, ela está intrinsecamente ligada a outra doutrina, a outra ciência, que seria a antropologia. Então, quando nós falamos do pecado, nós estamos falando de nós mesmos. E quando nós falamos de nós mesmos, nós temos que ir na fonte da nossa origem. E qual que é a fonte da nossa origem? Eu não consegui encontrar outra, a não ser a Bíblia Sagrada. Para poder responder esse questionamento, o que é o homem? Quem é o homem? A natureza do homem? O homem na questão de pecador, de pecado, o que é pecado? Para nós respondermos esse questionamento, temos que ir à Bíblia Sagrada. E eu gosto de um versículo que está, na verdade, são dois versículos que nós vamos encontrar em Jeremias, no capítulo 9, verso de número 23 em diante. Nós vamos ver ali que Jeremias ele fala assim, na verdade, Deus usando Jeremias, Deus diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor dos Exércitos. Então perceba, nas palavras de Jeremias, me parece que a vida ela é comparada a uma escada. E essa escada da vida que você e eu nós vamos trilhar, que você e eu nós vamos subir, nessa escada existe o primeiro degrau.
E o primeiro degrau, geralmente nós pulamos. E qual é o primeiro degrau? O primeiro degrau chama-se Deus. Então, o primeiro degrau não é a sabedoria, o primeiro degrau não é a ciência, o primeiro degrau não é o profissionalismo, o primeiro degrau não é a riqueza, não são os bens materiais, o primeiro degrau não são as minhas aquisições. O primeiro degrau é Deus. E se eu e você não subirmos essa escada chamada vida e não pisarmos nesse degrau chamado Deus, possa ser que algumas coisas da nossa vida não façam sentido. Bem como possa ser que a própria vida também não venha fazer sentido. Então, para que a minha vida faça sentido, bem como para as coisas que envolvem a vida da humanidade façam sentido, para que a história da humanidade faça sentido, eu preciso subir essa escada da vida pisando no primeiro degrau. Por isso, temos que começar por Deus. E qual é o livro que Deus resolveu revelar? Porque quando falamos de revelação, estamos falando daquilo que estava encoberto. Então tenta imaginar alguma coisa que está entre a sua cama e o cobertor. Aquela coisa que está entre a cama e o cobertor, ela fica saliente. E você não consegue distinguir o que é. Então você levanta o lençol, você levanta o cobertor e aquela coisa será revelada. É a mesma coisa num teatro. Você está ali na arquibancada, você está ali na plateia, a cortina está fechada. Por trás da cortina você não consegue perceber e ver nada. Por quê? Não foi revelado. Mas quando as cortinas se abrem, então todo o palco, os atores, todo aquilo que está envolvendo aquela peça, aquilo que envolve aquela peça começa a ser revelado. Então o que é revelação? É aquilo que Deus tirou o pano, que Deus tirou o lençol, que Deus tirou a cortina e resolveu trazer para nós. A Bíblia Sagrada é isso. A Bíblia Sagrada estava em oculto, a Bíblia Sagrada estava escondida. E quando eu falo Bíblia, eu falo da palavra de Deus, dos seus mistérios. Tudo isso estava guardado. De repente Deus resolve tirar o pano, de repente Deus resolve abrir a cortina e aí então esta palavra ela é revelada. É por isso que você e eu temos que ir e começar por esta palavra, porque é nela que nós vamos conhecer um pouco mais de Deus e é nela que nós vamos conhecer um pouco mais de nós mesmos. E quando nós secularizamos a pergunta, o que é o homem? Quem é o homem? Qual é a natureza do homem? O que nós mais encontramos no mundo secular acerca desse questionamento é justamente não só a indagação em si, como também discussões. Há inúmeras discussões acerca desse assunto. Então, o meu convite nessa aula introdutória é para que você e eu possamos mergulhar, nos adentrar nesse universo chamado Bíblia, nesse universo chamado Deus, porque o universo chamado Bíblia e o universo chamado Deus é o universo de nós mesmos. Então, quando entramos na Bíblia e quando entramos em Deus, nós passamos a conhecer a nós mesmos. Então, perguntas simples como de onde vim, para onde vou, são respondidas quando eu entro nesse universo chamado Bíblia, nesse universo chamado Deus. Esse é o meu convite para você nessa aula introdutória, para que você e eu possamos conhecer um pouco mais de nós mesmos, bem como também conhecer um pouco mais da nossa natureza. Um grande abraço e que Deus te abençoe.